Bom dia, boa tarde, boa noite, meu público do HC Podcast. Você que está assistindo aí em qualquer hora do dia, da noite, nas madrugadas, nos prestigiando. Eu agradeço muito a todos vocês que estão aí nos prestigiando. E hoje, o nosso podcast, HC Podcast, aqui com quem vos fala é Helder Caixeta, sou advogado, sou criminalista, sou previdenciário e civilista. Esse que vos comanda aqui, o HC Podcast. O podcast HC hoje ele tem o apoio do MMM, Movimento Macaense das Mulheres, ali com o senhor idealizador Jorge Guimarães, tá lá em Campos. Jorge Guimarães deixou aqui uma série de perguntas para a nossa entrevistada hoje, que por enquanto ainda é surpresa. Né? O Instituto Carvalho, que fica ali na Avenida Agenor Caldas, 193, terceiro andar. O seu incentivador, Dr. Pedro Carvalho, bucomaxilofacial, né? E Tainara Caixeta. Também nós temos o apoio do Lagos Brinde, Avenida das Flores, 1744. E ali você pergunta a Vânia Barbosa, que ela vai dar todo o apoio ali para quem for lá fazer seu brinde. E hoje, como eu falo para vocês, o nosso podcast, ele é Quebrando Paradigmas. E nós temos mais uma Quebrando Paradigmas, uma entrevista inusitada aqui para nós do HC Podcast. Nós estamos recebendo hoje Madame Merlot. Olha que sorriso, ó, pelo sinal... Geni Machado, publicitária, isso. Especialista em vinhos, idealizadora do Madame Merlot, adega e gastronomia que fica aqui em Rio das Ostras. Isso. Madame Merlot, as suas considerações iniciais. Minhas considerações iniciais? Um prazer imenso estar aqui, muito obrigada muito obrigada pelo convite, também aqui ao Pedro, obrigada a todos vocês. Me disponho a bater papo e beber vinho. Inclusive, melhor dizendo, a degustar vinho, por favor. Pode começar, Madame Paula. Pode começar. Abri com chave de ouro a revelia, contra gosto de alguns. Eu trouxe um branco. Nossa. Trouxe um excelente vinho branco, um Riesling alemão, um Riesling Trocken, que eu sou apaixonada. Se eu pudesse tatuar um vinho, com certeza essa tatuagem seria de um Riesling, de um bom Riesling. Que elegância, hein? Tô fazendo 30 anos daqui a pouco e vou abrir no meu aniversário um Riesling de 30 anos, em homenagem a mim. Então... Foi um brinde, muito obrigada, esse convite. Saúde. Muito obrigada. Uma honra estar aqui. Pô, então se a gente vai Obrigada. conversar de vinho... Um brinde, meu público. Tá vendo aí, né? Hoje é inusitado, quebrando paradigmas. A todos vocês aí. Aí, meus companheiros que gostam de um bom vinho. Tá aí, ó. Vamos ouvir aí a Madame Merlot. Nós também, como vocês estão vendo, hoje também em família, né? Tem aqui o Dr. Pedro Carvalho, grande incentivador do Instituto Carvalho, Tainara Caixeta. Falou em bebê, eu tô aqui. Falou em bebê, ela tá aqui. Mas, Pedro Carvalho... Pô, já que você veio para conversar sobre o vinho, então vamos lá, começa falando pra gente o que a gente tem aí da parte sensorial desse vinho. Sentimos querosene, petróleo, cheiro de oficina esse vinho. Vamos lá. Eu sou daquelas que você falou, concordo. Não, mas Acabei de por sentir. favor, doutor Helder Caixeta, sentimos alguma coisa nesse vinho que remete a petróleo? Que remete a oficina mecânica, querosene, alguma notinha no nariz, não em boca, mas em nariz tem. Parece um querosene. Parece um querosene. Viu? Começando já o teste aqui. Começamos o teste. Começamos bem? Começamos bem. Identificamos? Talvez pro público, né, ficar um pouco mais tranquilo, conseguir alcançar isso, a gente pode começar falando então como que a gente começa a degustar o vinho. De repente as pessoas que estão assistindo, né? Acho que no Brasil hoje a gente ainda tem um pouco desse preconceito, que vinho é caro, que talvez não seja acessível. Blasfêmia. Claro, Madame Merlot. Fala um pouco da enologia do
questão do estudo do vinho, a ciência que estuda o vinho. A ciência até para o nosso público entender um pouquinho, né? Porque tem muitos que gostam do bom vinho, mas não sabem como é que dá essa coisa aí, dessa ciência, da produção, da escolha das uvas, da matriz. Claro, com o maior prazer. Embora o senhor estava me apresentando a sua seleta audiência antes de iniciarmos, eu tenho certeza que tem degustadores avançados aqui acompanhando a gente hoje. Meu amigo Zaru mandou um abraço para você, te conhece. Amigo Zaru ou amiga Zaru? Tia Cristina Zaru? Ou se não, Hércules Zaru. Hércules Zaru. Um brinde a Hércules Zaru, a família toda, a família Zaru. Estão todos lá te assistindo. Eu tenho um carinho imenso. Obrigada pela audiência, muito obrigada. A ciência da enologia, na realidade, é a ciência que faz os vinhos, que produz os vinhos. Os enólogos são aqueles que vão estudar agronomia e vão fazer especialização em viticultura. Todo o viticultor técnico, ele é formado em agronomia. Claro que tem aquelas exceções ali das pessoas que herdam esse conhecimento de geração para geração, mas até quem está aí há muitos anos, né, famílias muito tradicionais, naturalmente as próximas gerações, as gerações mais novas, elas vão estudando, se aprimorando e vão trazendo conhecimento mais técnico para dentro de casa. Mas no caso a enologia é quem faz o vinho, né? O produtor do vinho. O enólogo, a gente costuma brincar que o enólogo coloca o vinho dentro da garrafa e o sommelier tira o vinho da garrafa. São dois lugares de saber completamente diferentes. Perfeito. Mas é isso, Madame Merlot. Há muito tempo que você está na região? Uhum. Aqui, com a sua adega? Sim e não. Sim, não. A adega, aquela loja física que vocês encontram na Avenida Governador Roberto Silveira 291, ela foi inaugurada em 10 de abril de 2022. Então a gente tem um pouco mais de 5 meses. Antes da inauguração da adega, a gente começou com o showroom, que era, na verdade, um estudo de mercado, uma validação do mercado, para saber como se comportava aqui o mercado enófilo, o consumidor de vinho da região. A gente começou a vender num formato social commerce, a primeiro momento com um número de pessoas muito limitado e muito próximo que a gente conhecia, porque a minha família já trabalha com gastronomia aqui em Rio das Ostras há muitos anos, já está caminhando para 30 anos. Minha mãe, a Rosana Machado, ela é gestora do Picanha da Praia do Ranatá, que já tem um pouco mais de 2 décadas aí, caminhando para a 3ª. Então, por isso, através dessa conexão gastronômica, eu tenho um contato com o vinho. Um contato comercial com o vinho, mas um contato de degustação com o vinho, um contato, né, de experienciar o vinho, propriamente dito, com certeza vem da mesa de família, né? Perfeito. De almoços e jantares com os meus avós, com a minha mãe, com o meu padrasto, com a minha família. Uma ressalva aqui, o Ranatá também é da família. O Ranatá é da família. Picanha da Praia. Desculpa, Picanha do Zé, eu vou aproveitar aqui, o doutor Cacheta falou. Um abraço, um beijo, meu amigo. Eu almocei Vitor, Danilo, obrigada por tudo. Vocês são geniais. Obrigada por tudo. Os meninos lá são incríveis. O Pequeno Zé que faz um trabalho também maravilhoso. E em breve eu tenho fé que a gente vai colocar uma carta de vinhos da Madame Merlot lá. Aí, ó. Vitor, tá faltando, hein? De primeira mão, então. Ontem eu almocei aí e tal, comemorando o aniversário da minha afilhada. Show. Mas quer dizer, o Ranatá é o picanha que fica acima, né? Isso, o picanha. Isso, exatamente. A gente tem o Picanha da Praia aqui no centro de Rio das Ostras também. E lá em Costa Azul a gente tem o Picanha da Praia em cima e o Ranatá aqui embaixo. Pô, pegando um gancho então, com Picanha da Praia, Picanha do Zé, talvez a gente entre na vertente do Madame Merlot
e a Madame Geni. Né? Eu acho que todo mundo que tá assistindo conhece você, talvez quem frequente o restaurante. Né? Eu mesmo associava a Madame Merlot, né? É a Madame Merlot. Né? Merlot também. E até levei um puxão de orelha, porque a gente anunciou ela como Madame Merlot. Eu não sou mais eu. E ela sentiu... Eu não sou mais PF, eu sou PJ. Ela sentiu falta, poxa, não colocou nem o meu nome. Eu falei, você já virou um personagem. Exatamente. Já virou um personagem. Eu acho mais glamouroso, inclusive, chamar Madame Merlot. Isso é fantástico, né? Ela conseguiu agregar um valor ao negócio absurdo, né? Que as pessoas já te olham e já pensam Madame Merlot. E no festival, né, que teve agora, foi sucesso, né? Exatamente. Festival de Macaé. Festival de Macaé. Conta um pouco pra gente, como é que foi até chegar até lá, como é que foi o a festival do convite, você participou da organização? Aí, mais uma vez, muito obrigada, o Vitor, Danilo, o André, Renato do Ilhote, Renato do Durval e a todos os envolvidos lá no Polo Gastronômico pelo convite, pela confiança no trabalho da Madame Merlot. Primeiro de tudo, porque o Festival de Macaé, ele tem uma estrutura maravilhosa, os organizadores são muito caprichosos, o pessoal é muito caprichoso em tudo que faz. É um festival lindo, super aconchegante, tem uma arquitetura ali que de um lado, né, fica a Orla dos Cavaleiros, o restaurante do outro, então eles fazem um corredor gastronômico ali que fica encantador. E ficou perfeita a temperatura, encantador. Né? Tava um friozinho agradável. Foi muito bom. Os seus vinhos, a gente teve a oportunidade de ir, né? É uma coisa que eu até elogiei. Tiveram a oportunidade de ir e de degustar também. Exatamente. Então, assim, o preço acessível, né? Sim. Um preço muito bacana. Cabe no nosso bolso. Exatamente. É isso que o meu público tá perguntando. Ah, doutor Cacheta, cabe. Conversa, fala com a advogado tem dinheiro, doutor Cacheta. Isso aí, milhares de dólares numa garrafa. O meu público tá dizendo o seguinte, né? Perguntou perguntar. Ora, desses vinhos todos que Madame Merlot vende, né? Negocia, enfim. Tem que ser vinhos que cabem no bolso das pessoas, né? Eu sei que esse aí realmente tem uma avaliação mais sofisticada, até porque é a comemoração hoje, né? Sim, já comecei a comemoração do meu aniversário, né? Minha mãe fala, meu padrasto falam que eu começo a comemorar o meu aniversário 15 dias antes e termino 15 dias depois. Faz uma micareta, né? É um carnaval fora de época, praticamente. Mas assim, esse Riesling, por exemplo, é um Riesling alemão, ali da região do Pfalz, maravilhoso. Muito gostoso. Que tem a certificação do VDP. O VDP é a Associação de Produtores da Alemanha. Porque assim, a denominação, as nomenclaturas alemãs, elas são tão difíceis e um pouquinho falhas, não são tão organizadas e não são tão rígidas, ou talvez, eu acho que a melhor palavra é dizer, não são tão organizadas, não tão claras como as francesas, por exemplo, que o mundo inteiro se espelha, né? Que surgiu uma associação de viticultores alemães para fazer assim, então vamos fazer o seguinte, já que o Estado não consegue organizar para a gente, vamos organizar nós mesmos. E esse VDP é muito respeitado no mercado. Realmente, eles fizeram uma marca e fizeram um título. Então, todo vinho alemão... Pega aí para mim, fazendo um favor, essa garrafa. Todo vinho alemão, eu não sei se vai dar para ver, mas aqui, vocês estão vendo que tem uma águia? Aqui, madame, pode falar para aquela aqui, ó, lá. Aqui tem uma águia nessa cápsula aqui. Em cima, né? Todo vinho alemão que tem com essa águia, e escrito aqui embaixo, VDP Gutswein, significa que esse vinho, ele passa pelo crivo de qualidade VDP, tem uma qualidade acima. Isso significa que ele está atestado, que ele está numa região que tem um valor agregado maior, que ele está numa região privilegiada, que ele vem de um produtor privilegiado. Ainda assim, com todo esse valor agregado que ele tem, sendo um vinho alemão, para ser consumido na Madame Merlot, ele está R$1,89, a surpreendente R$189. E um Riesling que ainda tem esses aromas de petróleo, de querosene, ou seja, remete realmente um vinho de
alta qualidade. Olha, eu poderia ficar aqui só no vinho, hein? De repente vou ficar ali quietinho só nessa primeira taça, nem sairia dela. Pra levar você ainda tem desconto, isso é pra consumir na adega, pra levar você ainda tem desconto. E se quiser fechar conta, se quiser fechar caixa, o desconto aumenta. Se a gente for fazer uma analogia, então isso seria como se fosse o DO, denominação de origem, é isso? Ou não? Seria como se fosse uma denominação de origem, assim, poderia ser, se a gente estiver falando de Itália, seria como se fosse o DOC-G, mais ou menos, assim, que é denominação de origem controlada e garantida. Uhum. Mas por aí, eles fizeram o Vale dos Vinhedos, a gente já tem isso no Brasil? A gente já tem uma denominação de origem controlada Vale dos Vinhedos, sim, mas não é o controle, a gente não pode comparar com a Europa. Mas a gente está falando do berço, né? De onde tudo surgiu. Não, mas para você ter ideia que nem... Assim, a gente não pode comparar a França, nem a Alemanha conseguiu repetir ou replicar o que foi feito na França. É difícil. Porque é muito critério, né? Sim. Inúmeros critérios de tempo de produção, da forma de produzir a uva, o tempo de garrafa, tempo de barrica. Sim. O espaço, o terroir e tudo mais. Mas assim, eu acho que isso está mudando um pouco, né? A gente está falando de vinhos europeus, né? De tudo essa parte, mas o Brasil está talvez entrando em cena, né? Uhum. Acho que até a própria população está mudando um pouco, né? Exatamente aí, o Pedro Carvalho, que é o seguinte, uma das maiores perguntas do nosso público é exatamente falar sobre o vinho nacional. Né, o melhor vinho onde ele está, ou seja, considerado dentro do ranking nacional, onde está localizado o melhor vinho, a cidade do vinho no Brasil, né? É isso. O Brasil tem o futuro do Brasil na produção de vinhos. Caramba. Eu vou falar pra você o presente, porque tá aqui do nosso lado. É uma das. Umas que compartilham claro, disso, né? Ótimos vinhos nacionais. O futuro do Brasil, não dá pra prever. Eu agradeço a pergunta a quem me Jorge fez. Guimarães, lá em Campos. A quem me confiou essa pergunta, Jorge Guimarães, muito obrigada. Eu me coloco aqui como uma profissional que está no início da caminhada, muito aprendendo sobre vinho agora. Eu posso até saber, eu tenho certeza que eu sei mais do que a média dos brasileiros, indiscutivelmente, mas assim, saber o futuro do vinho brasileiro, eu vou dar posso dar agora o meu ponto de vista, mas com muita humildade, porque eu, em questão de mercado de vinho, não tenho esse panorama mundial, mas sei que a produção de vinho nacional, como talvez uma estudante de marketing, como formada em marketing, todo produto tem a sua curva de experiência, né? Agora, no Brasil, o que está acontecendo é que o vinho, ele saiu do Rio Grande do Sul e está sendo produzido em outras regiões. Minas Gerais, com belíssimos Shiraz, já que foram testados e avaliados por gente muito renomada do mercado, que falaram isso daqui é um bom vinho. Nós temos em São Paulo também belíssimos vinhos e eu não estou falando assim de meia dúzia de especialistas, não. Estou falando de gente renomada, de fora, os Master of Wines londrinos, pessoal da Inglaterra que experimentou e falou isso daqui é um excelente vinho. Então, assim, em questão de também, capacidade, né? Aí já... Vamos com calma. Vamos com calma. Intenção de... em questão de capacidade de produzir qualidade, o Brasil, ele já mostrou que sim, tem. A questão agora é se a gente tem competência para manter, para que isso padrão, suba e mantenha uma média. Porque assim, tem realmente produtores pontuais produzindo produtos de qualidade elevada, mas isso ainda não é uma média. Aí quando a gente vai para a questão dos espumantes, aí nos espumantes sim, os espumantes, por exemplo, o Moscatel, até no Guia Decorchados, Patrício Tapia, que é muito enjoado, o cara que já foi ameaçado de morte várias vezes no mundo do vinho, pelo Chile, é odiado no mundo do vinho, porque é muito criterioso.
porque é muito honesto também nas avaliações dele. Já foi odiado no Chile, já foi odiado na Argentina, hoje é odiado no Brasil por criticar os vinhos brasileiros. Hoje é amado no mundo do Chile, hoje é amado no Chile, é amado na Argentina, porque eles olham para trás e falam, poxa, esse cara ajudou a gente a melhorar muito a nossa produção nacional. Então, talvez o Brasil esteja passando por uma curva de experiência que a gente ainda estamos produzindo muito bem, mas ainda não é uma média nacional. Mas acho que o primeiro passo é o que a gente está fazendo hoje, né? A gente já está conversando sobre o vinho brasileiro. Talvez Sim. isso num passado recente não era nem essa é uma indagação, cenário, é uma indagação né? do nosso público, né? Do HC Podcast, exatamente conhecer do vinho nacional, porque praticamente nós estamos aqui. Eu né? acho que o primeiro E queremos usufruir dessa belíssima safra que estão vindo, porque já tiveram e estão vindo Exato. por aí, né? É o público ter acesso, né? Que tem bons vinhos, que é promissor, como a Geni faz muito bem, né? Se você for lá hoje, você vai beber ótimos vinhos nacionais, né? Tem a Lídio Carraro. Lídio Carraro, Casa Valduga. A gente tem vinho hoje na Madame Merlot a partir de R$49. Para pessoa que gosta de beber cerveja, por exemplo, e bebe uma cerveja verde, que é muito famosa, que a gente está no podcast, não pode falar marca, mas que bebe uma cerveja verde, que é muito famosa, e que às vezes num bar você encontra essa cerveja de 15 a 20 reais, a garrafa de 600, às vezes uma long neck é 12. Olha, honestamente, você beber um vinho ou até que não seja brasileiro, mas um vinho branco, refrescante, geladinho, a R$49 é muito mais econômico. Sim. Porque o vinho, primeiro que você não Sempre falo isso, bebe, né? o vinho você não bebe Isso é a melhor no mesmo analogia. volume que você vai beber uma cerveja. Exatamente. Você Uma não bebe no taça mesmo já te volume. deixou Exatamente. Você agradável. não bebe do mesmo time. E o estado de espírito que uma garrafa de vinho te dá, que 2 garrafas de vinho te deixa, te proporciona, uma caixa de cerveja não te proporciona. Exatamente. O estado de espírito que o vinho te dá é completamente E se você diferente. falar também na sensação, né? A cerveja te deixa um pouco empanzinado, cheio, com gás. O vinho não, te deixa bem, né? Como a Madame Tranquilo. falou, o estado de espírito é elevado, o seu emocional fica pra Fantástico. frente, né? E é claro, as coisas ficam alegre. tudo mais fácil, E né? ainda Rico, chama a gastronomia, né? Ainda tem esse apelo de E se ainda alimentar. chama a gastronomia. E talvez daí é o diferencial do Madame Merlot, né? Que você vai Que lá, é uma adega que tem abre uma gastronomia. garrafa, Sim. já te dá vontade de comer e você, muito bem, já consegue harmonizar isso com o vinho que você oferece. Talvez já tenha lá toda a equipe, né? Super educada, elegante, te recebe muito bem. Gente fina, elegante, sincera. A equipe da Madame Exatamente. O Merlot. que você quer comer? Né? Eu vou comer isso. Olha, a gente tem um excelente vinho que vai cair muito bem Fora a com isso. música também, né? Exatamente. Agradável. Eu Combina com vinho. tava né? conversando com ela que eu acho que o legal é exatamente isso que a gente falou agora do vinho nacional, que tá entrando em cena, as pessoas estão conhecendo mais, apesar de ainda quem bebe ter um certo preconceito, né? Mas talvez seja natural, talvez falta oportunidade de conhecer boas garrafas, degustações às cegas, para poder, né, não ser induzido pelo rótulo. E você conseguiu quebrar a formalidade. Eu acho isso. Quando eu sento lá no Madame Merlot, eu vejo que fica uma coisa pro público. A pessoa não se sente tão brecada assim, para aquele ambiente muito quieto, com garrafas muito caras, tudo muito formal. Quase uma maçonaria, né? É uma confraria de Exatamente. degustadores de vinho, né? Então assim, ela conseguiu deixar isso mais harmônico, as pessoas chegam mais tranquilas, vão lá, um almoço executivo, né? Uma taça de vinho. Então, Mas Pedro é assíduo Eu de sou lá, assíduo. né? Segunda-feira. então lá é o que? Avenida Dr. Roberto, Peter, Avenida Roberto da Silveira, número 291 Costa Azul. Costa Azul, 291 Costa Azul. Estão todos Fala convidados, lá vai ser um com prazer Madame recebê-los. Merlot, né? Hoje nós estamos agradecendo também a Juliana, nossa, né, a produtora aí e tal. Obrigado aí, Juliana. Agradecendo a nossa colega que está aí também nos servindo. Madame né? Paula. Madame Paula, né? E hoje nós estamos aqui praticamente em família. É Madame Merlot. E aumenta só a minha honra e a minha satisfação em estar aqui. Muito Pô, obrigada. deixa eu fazer um discreto comentário que agora até eu fiquei curioso. Você trouxe um Riesling alemão, mas eu quero saber a parte sensorial. Fala pra gente.
De repente já fala pro público o que você, quando vai apreciar um vinho, o que você precisa levar em consideração. O primeiro de tudo, antes de mais nada, eu preciso levar em consideração o prazer que eu tô tendo com esse vinho, né? Assim, antes da gente falar sommeliers ou enologuês, assim, a gente precisa saber se esse vinho me dá prazer, né? Porque... falando português, claro, né? Exatamente. Primeiro eu preciso saber se esse vinho me dá prazer. Eu tenho algumas pessoas que chegam na adega, igual teve um cliente esses dias que ia escolher um vinho rosé. Ele estava em dúvida dos dois. E ele olhou para mim com uma postura assim séria, sabe? Com quem esperava de mim uma resposta. Mas se fosse você, qual que você escolheria? Eu fiquei um tempo assim olhando para a cara dele, porque a minha primeira resposta seria nenhum dos dois. Mas eu não estava ajudando ele a escolher um vinho para mim. Eu estava ajudando ele a escolher um vinho para ele. Ele me disse que ele gostava de vinho mais doce, que ele gostava de vinho suave. Então, eu, como sommelier, especialista em vinhos e atendendo o público, eu primeiro preciso saber o que te agrada. Exatamente. O que agrada o Cacheta, o Pedro, né? Você, todo mundo, a Paula. O que me agrada é vinho. Mas será que mas aí depende. Você talvez não tenha descoberto ainda um vinho que você não tenha gostado muito, mas esse vinho vai chegar para você. Já. Algumas vezes. Então, essa é a pesquisa. Então, primeiro de tudo é o que te dá prazer. Você tem que identificar primeiro o que te dá prazer. Aí depois disso, sabendo o que te dá prazer, é claro que tem uma linha técnica a ser seguida do que você espera do vinho. Se a gente for falar de uma forma clara, avaliar o vinho. Clara, né, no português claro para todo mundo entender, e de forma simplificada. A gente pensaria no que primeiro? Talvez a coloração. Você vai ver a coloração, indiscutivelmente a coloração. Então primeiro você olha para a taça, né, para ver qual primeiro é a cor desse vinho. Primeiro eu olho para a taça e, de preferência, coloco o meu vinho em cima de uma superfície branca, porque qualquer outra superfície vai alterar a cor do meu vinho, tá vendo? Aí Ó, como esse vinho ele tá se comportando aqui em cima, como esse vinho tá se comportando aqui em cima da mesa. Aqui em cima da mesa ele ficou um amarelo limão. Aqui ele virou um verde limão, tá vendo? Como ele tá com uma outra coloração, na verdade ele continua com um amarelo limão. Mas aqui ele tá com um amarelo limão. Talvez depois o que? Médio. Retenção na taça, talvez? Você vai ver o que ele se retém, as lágrimas, ou você já pula para outro fator? Não, lágrimas, olha só, vamos lá. Na escola que eu venho, que é a WST, que é uma escola britânica, a gente não tem essa avaliação de lágrimas, isso não importa muito. Eu não sei se em algumas outras escolas tem, pode até ter. Aí já pula então pro aroma. Já pula então pro aroma. E aí, qual que é o interessante? Primeiro, o que a gente faz? Que aí você vai tirar muita onda quando você for num restaurante ou qualquer lugar degustar um vinho. Primeiro, doutor Cacheta, claro que o senhor sabe que o senhor, eu sei que é expert em vinhos. Mas a gente não gira antes. Assim que o vinho foi servido, a gente não gira antes de levar ao nariz. Primeiro, aí o garçom serve, ou Madame Paula faz o serviço aqui. A Madame Paula faz o serviço. Público também. Isso. Aí, sem girar, a gente leva ao nariz. E aí a gente percebe o que esse vinho está querendo dizer pra gente. Se ele é intenso, se ele é menos intenso, se ele está um pouquinho alcoólico, o que a gente está sentindo nele. Se a gente sentiu algum aroma ou se a gente não sentiu nenhum aroma. Porque se a gente não sentiu, ele também disse algo. Ele disse, olha, estou fechado para você. Estou fechado para o negócio. Eu não quero dizer nada para você. Aí se você chacoalha ele e leva de novo ao nariz e aí de repente ele já se abre, mostra alguma faceta para você, você sentiu alguma coisa. Se você, por exemplo, esse vinho aqui, assim que a gente abriu, ele tava com uma nota um pouco de querosene. Mas agora essa nota praticamente sumiu. Sim. Tá bem pouquinho. Agora tá remetendo mais a, de repente, um pêssego, alguma coisa... Até eu diria que tá, embora que para Riesling não é muito normal, de repente até uma nota bem leve de abacaxi, talvez
nem abacaxi, mas um melão, alguma coisa assim, a gente vai pesquisando o vinho a gente vai pesquisando e vendo o que ele está querendo dizer pra gente, como que o vinho se revela pra gente. A gente vai pesquisando ele. E aí, num terceiro momento, a gente leva esse vinho em boca. Aí, em boca, de novo, a gente vai saber se essa intensidade aromática vai ser contínua em boca. Onde ele foi mais intenso? Ele foi mais intenso no nariz ou ele foi mais intenso em boca? Onde ele se revelou mais? Ou ele se manteve coerente? Nossa, ele foi tão intenso em nariz como ele foi intenso em boca. Se ele é muito intenso nos dois, ele pontua alto, ele já está assim, despontando para ser um vinho muito bom. Porque os 4 fundamentos do vinho são como 4 pilares de uma casa. Um vinho que ele é de excelente qualidade, ele vai ter intensidade. Começa por equilíbrio, na verdade. Um vinho, para ele ser bom, ele começa precisando ter equilíbrio. Equilíbrio, na verdade, eu acho que é o fundamento mais básico da casa, né? Você precisa ter ali acidez, fruta, álcool, tanino, tudo integrado e equilibrado. Se você degustou o vinho, nada tá sobrando, essa acidez está integrada. Opa, de repente você levantou a bola aí de uma palavra que as pessoas ficam em dúvida, né? Uhum. Explica pra galera o que é o tanino, como que você pode identificar isso. Pedro Carvalho, também significa que a Madame Merlot, ela também tem uma gastronomia. Não é só vinho, tem gastronomia. Junto com o tanino, que você vai dar uma explicação, o nosso público quer saber, essa questão da coloração. O que combina ali na Madame Merlot também com um bom vinho? Na gastronomia, o que combina? Começando com o espaço, que combina muito. Maravilhosamente. Espaço música. Combina, vocês que já estiveram lá. Ele tem que levar. Ele Doutor Cacheta teve quando? Depois de um podcast. Depois de um podcast. E eu não tava? Muito bem recebido. Né? O sommelier veio, nos apresentou o vinho. Né? Degustamos o vinho. Inclusive eu levei o vinho, né? Estamos lá. Comprou o vinho também. Excelente, excelente. O lugar combina muito, o atendimento combina muito. Eu acho que o cliente do vinho, ele quer realmente ter uma experiência com o vinho. Hoje a gente está com marketing sensorial, que a gente precisa realmente proporcionar ao cliente uma experiência como... Principal é ser bem tratado. Você falou muito bem, eu acho que bem tratado. Ela falou da música, ela falou de tudo. Então, assim, não, acho que tem isso, né? Até quando você tá, sei lá, cozinhando em casa, que você abre uma garrafa de vinho para cozinhar, você também tá querendo uma experiência diferente com aquele seu ritual de cozinhar. Então, acho que começa por aí. Agora, falando da pergunta, sendo mais prática a pergunta que o senhor me fez, a gente tem carnes, tábua de frios e peixe. A gente tem uma gastronomia que desde vinho branco, vinho tinto, vinho rosé até vinho fortificado. Se a gente for nesse caminho aí do tanino, de repente vamos responder primeiro o que seria o tanino. Qual é essa percepção do cliente? Quando fala tanino, ele espera receber o quê? Quando a gente fala tanino, o cliente, primeiro de tudo, antes de mais nada, espera receber um vinho tinto, né? Não existe tanino em vinhos rosés ou em vinhos brancos. Aí, de repente, alguém que está muito avançado aí, já está lá, fala, não, mas tem. Poxa, mas é tão pouco imperceptível, né? Que, honestamente, a gente nem vai falar disso aqui. É um assunto extremamente avançado. Então seria via de regra, não tinto. Tinto. Vai esperar aquela cica, talvez, igual do caju. Perfeitamente, doutor Pedro. Tá vendo? É um degustador avançado. Você viu aí? Exatamente. O tanino, na realidade, é uma sensação. Ele não chega a ser um sabor no vinho. Quando ele amarga, é porque tem alguma coisa errada. Mas o tanino como o Pedro disse, muito bem observado, o tanino é uma textura. É uma textura seca em boca. Mas tem vinhos que tem um tanino tão redondo e tão aveludado, que por mais que o tanino seja alto, ele desce de uma maneira tão fluida, tão macia, que a gente nem sente.
Então, se a gente for fazer uma analogia, você falou que, né, é a cica, a astringência, boca seca. Então, talvez faria sentido, então, pensando em harmonização, a gente ter uma comida com um pouco mais de líquido para poder se equilibrar ou não? De líquido? Como assim? Caldo, alguma coisa assim que você fala? Acho que não. Na verdade, pro tanino, o que seria muito bom para ele seria uma gordura, seria uma carne mais oleosa, seria uma carne de caça, seria um carneiro. E o que a gente encontra hoje numa Madame Merlot que possa nos oferecer isso? Um bife de chorizo bem suculento, acompanhado de um aligot de grana padano maravilhoso. Nossa senhora, me deu até... Já deu fome, Vou né? pedir até mais vinho, então. Vamos sair daqui, vamos pra Madame, continuar? Vamos pra Madame. Vamos pra Olha, Madame. meu público, estamos todos vocês convidados a ter um encontro lá agora, assim que nós saímos daqui. Olha só, lá com eu Madame vou Merlot. até fazer uma imagem aqui de como tá a Paula. A Paula já tá com um gatilho armado ali, ó. Isso daqui, ó. Olha só como que tá a Paula. A Paula só tá esperando ali, ó. Já tá com o cooler ali aberto. Só esperando as ordens. Não, pode ficar à vontade, Paulo. Você que manda. Paula, fica à vontade. Não espera o comando, não. Não espera o comando, não, Paula. Pode vir. Degustação temática. Lá no Madame Merlot, eventualmente vocês fazem lá degustação temática. Eventualmente fazemos sim. Curiosidade aí do nosso público, né? Sim. Esse casal aqui maravilhoso, inclusive já participou de uma Argentina, né? Que a gente teve até tango ao vivo lá, foi muito interessante. Nós abrimos alguns grandes rótulos argentinos para degustação. Foi muito interessante. Eu, inclusive, abri algumas grandes produtores argentinos com um produtor muito famoso também, que a gente não pode falar de marcas aqui. Então, né? o grande marco só para se há mim... conflitos, né? Mas pelo podcast você pode ficar à vontade. Se há conflitos lá de mercado é uma coisa. Aqui você pode ficar à vontade. O grande marco positivo para mim na Madame Merlot é exatamente isso, né? Olha que bacana. Olha o cuidado, olha o seu cuidado, né? Uma noite de degustação argentina com bons rótulos, harmonizando com uma comida e ainda assim com uma pessoa, né, tocando um tango pra gente, né? Bem clássico da região. Então você pensou em todos os aspectos. E é o que você falou no início, né? A experiência do cliente que importa. Sim. Né? Desde um bom vinho, com uma boa harmonização, com, né, uma boa recepção, com a questão da música e o melhor, que eu acho que é interessante isso, o vinho num bom preço. Cabe no nosso bolso. Vinho no bom preço. Exatamente. Isso aqui é importante. Isso é muito bacana. Sim. Isso é imprescindível. Encoraja as pessoas a frequentar, encoraja as pessoas a passar lá e comprar, levar para suas casas. Sim, porque antes de ser uma vendedora de vinho, eu sou uma consumidora de vinho. Então, Exato. eu já fui em muitos restaurantes e me senti um pouco lesada por encontrar, sei lá, um vinho chileno de baixa qualidade vendido, que no mercado você encontra R$50, sendo vendido por R$150. Nossa, ó, isso daí é mais pura verdade. Ou encontrar um vinho que no mercado está R$20, vendido por R$90 no restaurante. Isso é desrespeitoso. Isso é desrespeitoso. Então, os vinhos da Madame Merlot, eles estão no preço de mercado, que isso significa que o máximo que vocês vão encontrar lá, se na internet tem um vinho de 180, o máximo que vocês vão encontrar é esse vinho a 189. Porque quando vocês receberem desconto para levar para casa, ele vai estar abaixo do preço da internet. Isso daí é o principal para mim hoje. Porque você pode estar disposto, de repente, naquele dia, aniversário de casamento, uma comemoração, eu vou comprar um vinho mais caro. Né? Aí é uma opção sua. Mas que você compre o vinho mais caro, que seja caro. Né? Sim. O ruim é você pagar caro. Custo, né, é a opção sua. Eu quero, né? Você pode escolher uma Ferrari ou você pode escolher um Gol, né? Sim, mas você não vai pagar no preço de um Gol o preço de uma Ferrari. Exatamente. Você não vai fazer isso. Esse é o ponto que eu acho que você ganha muito, cara. Eu acho que é muito bacana essa justiça no preço. Isso você cativa a gente, né? Eu almoço, todas as vezes que estou no Rio das Ostras, eu almoço lá. É um trabalho respeitoso. Eu respeito o meu cliente, assim como eu gostaria de ser respeitada em qualquer lugar que eu fosse. Sim, né? exatamente. Assim, você pagar o preço que vale. Madame, e com relação aos vinhos brasileiros, a origem dos seus vinhos é mais do Rio Grande do Sul?
Cacheta, hoje a Madame Merlot, os vinhos brasileiros são basicamente do Rio Grande do Sul, mas a gente já está trabalhando isso para trazer vinhos brasileiros de outros terroirs. São Paulo e Minas está faltando no portfólio da Madame. Aí o Pedro aqui até falou do Nordeste. Nordeste está produzindo muito, está fazendo uma produção muito bonita, muito interessante. Mas toda a região... No Vale do São Francisco, né? Vale do São Francisco está produzindo frutas, muito bem. Eles têm lá uma dupla poda, que é uma planta, que é uma colheita, uma vindima 2 vezes ao ano, né? Isso é muito interessante porque a gente consegue encontrar lá no Vale do São Francisco, no Nordeste como um todo, muito volume. É um desafio ali para eles. Com certeza eles conseguem fazer bons vinhos com custo-benefício muito bom, muito bom. E com certeza o Nordeste está se posicionando aqui no Brasil como o produtor de grande volume. De repente, quando a gente fizer algum contato também com algum produtor, se tiver algum produtor do Nordeste assistindo a gente, pode entrar em contato. Isso foi uma coincidência? Você ter, por exemplo, Lídio Carraro, Casa Valduga, ou isso foi algo que você planejou? Essa questão do vinho nacional na Madame Merlot? Porque isso não é comum, né? Se você for olhar hoje a grande maioria dos restaurantes que tem uma carta de vinho, talvez está mudando progressivamente, né? Mas não é uma coisa tão comum assim. Eu acho que os argentinos e os chilenos ainda predominam de certa forma. Ai, meu Deus. Né? Ai, meu Deus do céu. Vinho argentino e vinho chileno. A pedra do calcanhar de qualquer uma pessoa que tenha adega. Pode conversar com qualquer uma pessoa, assim. Vinho argentino, vinho chileno, maravilhoso, muito boa qualidade, mas ninguém aguenta mais ter uma adega, o pessoal chegar, tem Catena Zapata, tem Angélica Catena Zapata, assim, meu olho quase vira, que eu quase infarto, vou caindo para trás, que o pessoal tem que me ajudar a voltar a respirar, porque, a famosa gente, barrica, né? A famosa tradicional barrica. Socorro, pelo amor de Deus, o mundo do vinho tem mais para apresentar, o mundo do vinho é vasto, o mundo do vinho... Eu estou estudando vinho, sei lá, há 4 anos, até hoje eu descubro regiões poxa... Cada dia uma melhor do que a outra, são características maravilhosas e a pessoa se resume a Angélica Zapata. Eu comecei com a Madame Merlot trabalhando, ainda levei para lá a Angélica Zapata, Catena Zapata, alguns rótulos de Catena Zapata. Tirei do portfólio. Mas cabe você agora começar a criar harmonização, degustação do vinho nacional, para poder incentivar esse processo. Isso. Você comentou do Renato, lá do Rio Grande do Sul, tem o Gerson também, do Container 63, Sim. que é uma pessoa muito querida dos dois. Gerson também, um abraço pra brinde você. aí. Obrigada por tudo, você falar Renato, com Gerson. ele, você falar com ele de barrica, ele vai querer te agredir. Cair. Ele vai querer um natureba assim. aí, sem passagem por madeira, sem intervenção, né? Não, sem passagem por madeira e sem intervenção. Natureba, o Gerson é bem à frente do seu tempo, ele tem até uns vinhos naturais na carta, mas sem passagem por madeira não significa natureba. Não, sim. Sim. É só porque não tem intervenção. Mas a proposta é basicamente essa. Né? O Lídio é uma proposta dessa, né? Porque purista, não tem passagem, né? Purista, não chega a ser natureba. Porque natureba é outra coisa que também quem trabalha com vinho já não aguenta mais ouvir. Eu vou dizer. Eu tô sendo agora, eu confesso pra vocês que eu tenho certeza que eu tô sendo um pouco polêmica agora. Se alguém natureba encontrar essa live, vai ser até bom que viraliza lá o canal, já me queima logo nas redes sociais, já me cancela logo de uma vez. Há quem fale que é o futuro, talvez, né? Não é futuro nada, cara. Futuro nada. Já levantou a polêmica. Milenar. A gente vai ser obrigado a trazer o Gerson aqui pra discutir o lado A e o lado B. Olha só. Ter alguns vinhos... Vamos lá. Não ser passado por barrica de carvalho, ok, tudo bem.
Mas ser natureba, o pessoal hoje está colocando na cruz o pobre coitado do sulfito, sem as pessoas nem saberem o que é sulfito. As pessoas nem sabem que no processo de fermentação é gerado sulfito naturalmente. Então não existe no planeta Terra vinho sem sulfito. Pode ter vinho sem sulfito adicionado. Já vi que a gente vai ter a continuação, hein? A continuação do debate do vinho natural. Não existe. Do natureba. Não existe. Eu acabei de vir do W7 nível 3 em São Paulo e experimentei um vinho natural de uma grande vinícola chilena. Horroroso. Então já vou deixar o convite, hein? Estragado. O próximo podcast, dando continuidade ao vinho, vai ser uma degustação às cegas. Não, degustação às cegas. E vamos convidar nosso amigo Gerson para estar presente, pra gente gerar polêmica, né? Todo mundo aqui Gerson, eu nem sabia dessa sua bandeira de vinho natural. Não é nada pessoal. Te amo, te adoro, te venero. A admiração continua. Não, né? estamos entre pessoas educadas, né? A opinião ela tem que fazer valer. Você tem que ser honesto com o que você gosta. Também, né? Mas eu acho que a discussão de uma forma... Tem gente que gosta de vinho podre. Fazer não, a discussão de uma forma educada, elegante, ela é muito válida. Pra você levantar cada um a sua bandeira... E chegar numa conclusão. História, né? Os vinhos convencionais, eles estão aí há milênios. Há milênios, exato. Não, mas peraí. Os vinhos convencionais que são de naturais? Não, os convencionais. Que o que passa na barrica, o que vai ter o sulfito. O que passa na barriga, o que vai ter sulfito. Eles são milhares de... Eu até entendo, só para concluir aqui, que a moça já me disse que os tem 5 minutos, está acabando. Eu até entendo, tem uma linha natureba que diz que uma uva tem que expressar o terroir. Então, existem leveduras que são selecionadas. Leveduras selecionadas, elas vêm num saquinho, igual você abre e coloca lá. E, hoje, para produzir um vinho com leveduras selecionadas, eu tenho produtos que, por exemplo, num Riesling, eu quero que esse Riesling tenha mais aromas de pêssego, ao invés de mineralidade. Então, eu tenho essas leveduras aqui. Eu até entendo essa galera que quer... ver o que a uva vai entregar. Que a uva daquele terroir quer entregar. Mas a galera que fala sobre sulfito é uma galera que talvez tenha que conhecer melhor a produção, sabe? Que tenha que conhecer melhor o chão ali de quem está produzindo a uva, de quem está trabalhando. A gente já vai fazer um podcast para galera mais avançada. De quem está... Hoje foi a introdução do vinho. Exatamente. O segundo vai ser para discussão para galera que já aprecia. Ela já levou muita discussão, ela já está entrando no sulfito, coisa específica. Mas, Madame Merlot, eu sei que você deu uma grande contribuição muito obrigada. Social e pública e a todos nós. Muito obrigada. Olha, os anófilos, né? Meu público anófilos. O Dr. Cacheta também está no início. Não, ele está avant-garde, né? Não é enófilo e nem enófilo, é enófilis. Enófilix. Ele é de Goiás, então. É o efeito do vinho e também por ser goiano, né? Goiano fala assim meio rasgado mesmo. Mas, Madame Merlot, nosso tempo já acabou, né? Muito obrigada. A nossa produtora ali, Juliana. É porque ela não tomou vinho, ainda não tomou vinho. Foi pouco, senão me deixava a gente. Mas, Madame, eu tenho certeza que nós vamos retornar aqui em outra oportunidade. Olha, muito obrigada. Será um grande prazer conversar com você. As perguntas estão todas aqui, muitas perguntas ainda a ser feitas. Mas, enfim, eu acho que a importância é isso aqui. Todos estão à vontade, bate-papo. Degustando esse vinho maravilhoso que você nos proporcionou. Muito obrigada. Que é o mais importante. É claro, fica aí as suas considerações finais. Infelizmente é o tempo. É uma pressão muito grande, né? Considerações iniciais, depois finais. Doutor Cacheta, o que eu posso considerar? Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, agradeci no início, termino agradecendo, muito obrigada. É o primeiro podcast da minha vida.
Nunca tinha participado, então muito obrigada mesmo. Eu vou chamar pelo nome, Geni. Ai, meu Deus. Eu tô até emocionada agora. Obrigado. Que satisfação, né? Ela veio convidada e já chegou com Riesling alemão, né? A gente já inicia assim, né? Já que é por aí, a gente chega chegando. Obrigado pela gentileza, pelo carinho com as taças, né, personalizadas da Madame Merlot. Muito obrigada a vocês. Tá, Foi a sensação do festival. Né? Trazer você aqui, deixar você, né, sair lá do seu local, realmente é uma estima muito grande. Muito obrigada. Eu me sinto, acho que é interessante expor isso, né? A gente tem uma experiência muito agradável no seu restaurante. Não estou falando muito aqui obrigada, Pedro. porque eu estou no podcast, né? Tô falando porque realmente eu vou. Porque você sempre vai, né? E é uma coisa muito agradável. Se ele não gostasse, ia ser uma pessoa muito masoquista, né? Exatamente, eu detesto, mas eu vou todo dia. É o que levou a gente convidar pra gente fazer esse bate-papo e já deixa no ar. Vamos ter o segundo pra gente fazer o avançado. Hoje prometo o inicial. Que no segundo chegarei pontualmente. Maravilha. Aí eu não posso falar muito que eu tenho o mesmo problema, uma pergunta pra dar uma pressão, assim, vai ter Madame Merlot em Macaé ou não? Considerações, isso são cenas dos próximos capítulos. Porque a galera quer encomendar, mas aí tem a logística do frete. Do frete. Esse frete arrebenta, gente. Mas olha só. Quem tiver um pouquinho mais de paciência e esperar até 48 horas, a gente entrega o frete por R$15. Inclusive, dependendo do valor, claro. Eu já tenho feito esse frete aí, hein? Já tem alguns amigos que eu tenho levado. Vou lá na hora do almoço, encomendo e tô levando. Então, vocês estão devendo cada entrega R$15 pro Pedro. Acerta com ele. Ainda ganha desconto, né, Pedro? 5%. Eu vou agradecer mais uma vez a participação de Madame Merlot. Cacheta, muito obrigada. Proporciona esse tempo maravilhoso seu aí, que eu tenho certeza que é um tempo que realmente você usa muito bem. Né? Você estava em outra atividade lá em Macaé, não é isso? Uhum. Você nos falou. E agradecer. Né? E com certeza nós vamos convidar você novamente aqui. Vai ser um prazer. Né? Vai ser um prazer. Para você falar sobre essa série de outras perguntas, vinho espumante, as questões dos vinhos franceses, né? A França é o meu xodó. Inclusive, depois eu estou até aumentando o portfólio de França, porque se ninguém quiser comprar, eu bebo. Convida a gente, que a gente vai lá degustar. Estoque, né? E França é o amor da minha vida. E meu público do HC Podcast, nós vamos aqui nos despedindo, agradecendo aí obrigada, o gente. o seu idealizador Jorge Guimarães, ao Instituto Carvalho, ao nosso Pedro Carvalho, bucomaxilofacial, servidor aqui da Prefeitura de Rio das Ostras. Terceira taça. E Tainara Caixeta, membro também do Instituto Carvalho. Tainara Caixeta, por favor. Lagos Brinde lá fala com a Vânia Barbosa lá, quando você quiser fazer seus brindes. Enfim, agradecer esse povão bonito de Goiás, agradecer a mamãe, né? Aqui, agradecer a nossa amiga aqui pelo carinho. Madame Paula. Madame Paula, uma salva de palmas. Muito obrigado. Madame Paula. Proporcionou esse momento feliz, né? Esse momento feliz pra gente. Agradecer a mamãe, que é uma degustadora de vinho, só que ela disse que não pode, porque ela gosta de beber a garrafa inteira. Quer beber a garrafa toda, né, mamãe? Mas um dia a senhora chegar, tá com 82 anos, né? Mas adora um vinho. Minha heroína. Qual que é o nome de sua mãe? Antônia. Chama Tuquinha mesmo. Tuquinha, eu estou trabalhando pra chegar aí do jeito que a senhora tá. 80 e poucos anos, né? Não é pra qualquer um. Bebendo vinho? Exatamente. Agradeço a todos aí do nosso podcast. Aí esses degustadores aí, petroleiros. Aí, Nilo, você tava insistindo que tava demorando o podcast, né? Porque o cara realmente gosta de degustar um bom vinho. Ele é aqui de Rio das Ostras. Nilo. Madame Merlot. O Zaru também, né? O Hércules Zaru. Trabalhei com o Zaru 30 anos, eu e o Zaru juntos, na Petrobras, né? Por isso que eu falo, tem petroleiros aí assistindo. Enfim, Madame Paula aí, presente. Toda a família Zaru, um beijo, Hércules, esposa, Luísa, todos os filhos. Aí. E agradeço a todos mais uma vez, né, por esse brilhante participação aí de Madame Merlot. E nós vamos ter uma segunda Geni Machado, ela vai puxar minha orelha. Claro, eu vou terminar. Cacheta, senão ele me processa. Não, Madame Merlot é porque chama do jeito que ele quiser. É Madame Merlot, porque é mais glamouroso, é coisa mais, né?
mas é Geni Machado. Então vamos terminar, encerrar aqui com um brinde. E como Isso, nós por começamos favor. com brinde, nós vamos terminar com um com um brinde. Brinde a todos aí, meu público. Saúde. Estamos bebendo aí por vocês. Não deixe de comparecer lá na adega da Madame Merlot, ali na Roberto Silveira, número 291. 291. Fala, ela pode chegar lá, né, procura Madame Merlot, fica à vontade. Madame Olha só. Promoção aqui ao vivo e agora. Todo mundo que chegar lá, que falar que veio do podcast aqui do Doutor Cacheta, vai ganhar um brinde super especial. Paula, tá anotado isso daí. Exatamente. Um brinde feito Registra, só hein? pra vocês. Vocês que estão aqui em Rio das Ostras, muito próximo, né? Vai pra lá agora. Obrigado a todos, um abraço a todos aí. Não, se for pra lá agora, a gente abre até um Baltazar Reis pra vocês experimentarem. Aí, se for agora, depois aí, vai ser outro. Se eu fosse você, Nilo, se eu fosse você, pegava depois, aquele carrão, aquele carrão seu lá, aquele carrão antigo, bonito pra caramba, vai pra lá agora que você vai ser privilegiado lá. Um abraço a todos. Obrigado, Madame Merlot. Obrigada, Sucesso. Thaís. Foi Obrigada, ótimo. Pedro. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Valeu.